Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens cujo o tema é vida saudável. Diga comigo, vida saudável. Olha só o que diz a palavra do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, diga comigo, espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, meu Deus, essa mensagem, que ela venha, meu Pai, fluir no nosso interior, plenamente, para produzir o seu devido fruto, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, olha só, esse versículo é um versículo muito importante, teologicamente falando, porque é muito clara, pela palavra de Deus, a integralidade do ser humano. Então, aqui fala que o homem foi criado por Deus como ser tripartido. Ou seja, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a natureza divina, a plenitude da divindade é composta por três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A semelhança de Deus, Deus também fez o homem com três essências: espírito, alma e corpo. Então, sabe, a nossa constituição é essa: espírito, alma e corpo. Então, a constituição do ser humano, pela palavra de Deus, é composta por essas três essências. Então, as escrituras, ao mencionar essas três partes distintas, referem-se a elas como se tratando do nosso ser inteiro, da plenitude do nosso ser. Então, se nós quisermos falar do ser humano na sua plenitude, precisamos trabalhar as três essências: o espírito, a alma e o corpo do ser humano, que apesar de coexistirem na mesma pessoa, no mesmo ser, são partes muito interligadas, mas são diferentes. Então, voltando para o versículo, olha o que diz a Bíblia: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então, existe aqui uma necessidade de santificação plena. Existe uma necessidade de nós cuidarmos das nossas três essências. Deus quer que nós cuidemos do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. É muito claro, né? Ele fala que o Deus da paz os santifique inteiramente. O que é esse inteiramente? Aí o versículo continua e diz que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja conservado, irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação completa é a conservação irrepreensível dessas três partes. E olha, interessante o verbo, que seja conservado inteiramente. E o interessante é o conceito de conservação, que apesar de ser muito parecido com o conceito de preservação, mas na verdade é muito diferente. Olhando para a questão ambiental, quando você diz, olha, essa área aqui é uma área de preservação. Então, uma área preservada é aquela área que não se pode tocar, e não se pode mexer para nada, porque ela está o quê? Preservada. Não se pode usar, não se pode mexer, não se pode explorar. Agora, quando se fala de conservação, quando se fala de conservar, se fala de um uso responsável. Um uso com responsabilidade. Pode usar, mas tem que usar com responsabilidade para não desgastar, para não acabar. Por exemplo, para você entender direitinho, existem algumas comunidades, aqui na nossa cidade, nosso município, que ficam, por exemplo, ao entorno de um lago. Tem várias comunidades que estão ao redor de um lago. E esse lago é a fonte econômica dessas comunidades. Para que não se acabe tudo de uma vez, essas comunidades fazem o que chamam de acordo de pesca. Então, esse acordo de pesca são algumas regras que todos aqueles habitantes daquela comunidade ou em torno do lago têm que seguir para todo mundo usar, mas com responsabilidade para não acabar.
Deu para entender? Amém? Então, o conceito de conservação é esse. A Bíblia diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo precisa ser o quê? Conservado. Ou seja, nós devemos usar com responsabilidade. Olha só como é interessante. Então, infelizmente, muitos líderes, muitos ministérios se preocupam, dão uma ênfase muito grande para a questão espiritual. Ótimo, muito bem, né? Afinal de contas, né, o Espírito está conectado com o Espírito de Deus, então a gente precisa realmente dar uma ênfase muito grande com essa questão espiritual. Mas o clamor aqui da Bíblia diz que Deus não está interessado só no nosso espírito. Ele está interessado na nossa alma. E Ele está interessado até no nosso corpo, enquanto estamos vivendo aqui. Então existe um clamor da palavra para que os crentes possam se preocupar com o seu ser inteiro. Amém ou não amém? Então tem crente que se preocupa muito com a sua vida espiritual, mas não é relaxado na sua vida emocional. Muitos até cuidam do emocional, mas são muito relaxados com o seu corpo. Mas a Bíblia diz, e ela nos exorta, que Deus tem interesse que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja o quê? Conservado. Nós precisamos usar com responsabilidade. Amém ou não amém? Olha o que diz aqui. As escrituras fazem uma clara distinção entre espírito e alma. E de fato, ambos compõem aquilo que chamamos de homem interior, né? O nosso homem interior, estamos falando do espírito e da alma. Segundo aos Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então o que está falando aqui? Do homem exterior, que está passando o tempo e as pessoas estão ficando mais desgastadas, o corpo está envelhecendo, os sinais da idade estão chegando, mas o homem interior, se está ligado no Espírito, em Cristo, esse homem interior, a alma e o Espírito, devem estar sendo o quê? Renovados a cada dia. Então é muito interessante pela palavra a distinção dessas três essências. Então esse homem interior, na verdade, são essências e são distintos entre si. E é um versículo que traz mais luz acerca dessa diferença. Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, a palavra pregada, ela tem esse poder de separar a sua alma do seu espírito para tratar aquilo que é para tratar na alma e aquilo que é para tratar no espírito. E o interessante é que continua o versículo, diz que ela tem poder também para separar juntas e medulas. O que é isso? É o corpo físico. Então aqui estão as três essências do ser humano, que estão sob total influência do poder da palavra. Então a palavra de Deus, as escrituras, elas têm o poder de tratar do ser humano na sua integralidade. Amém ou não amém? Né? E ela é capaz de julgar os pensamentos e a intenção do coração. Então o versículo é um clamor do apóstolo para que Deus santifique o seu povo inteiramente. Por quê? Porque a santificação é uma característica essencial para que todo cristão possa estar na presença de Deus para sempre. Se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos mesmo viver uma vida santa, separada do mundo, do pecado e do diabo, corremos o risco de sermos crentes a vida toda e no final ir para o inferno. Por quê? Porque Hebreus 12,14 diz assim: esforcem-se. Olha o verbo, é um esforço, é pagar um preço. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Sem santidade no corpo, sem santidade na alma, sem santidade no espírito,
ninguém verá o Senhor. Portanto, se quisermos estar junto de Deus para sempre, precisamos nos santificar, separar-nos, viver de acordo com os padrões de Deus e não de acordo com os rudimentos do mundo. Agora, essa santificação está relacionada a todas as três essências, no espírito, na alma e no corpo. Isso é possível alcançá-la através da conservação irrepreensível dessas três partes. Ou seja, conservar o nosso espírito, conservar a nossa alma e conservar o nosso corpo irrepreensível diante de Deus. E o que é, pastor, irrepreensível? É aquilo que não se acha repreensão. Deus olha o meu corpo, olha a minha alma, olha o meu espírito e não encontra um motivo de me condenar. Pode encontrar motivos para mim me ajustar, para mim me arrepender, para mim me organizar, para mim melhorar, mas não no sentido de eu ser tão impuro ao ponto dele me condenar. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, dessa forma, estamos diante de um grande desafio, né, meus irmãos? Como manter o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível, ou seja, saudável diante de Deus. E é por isso que parece impossível, mas aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E é Ele que pode nos ajudar. Então o apóstolo, ungido pelo Espírito Santo, declarou que o próprio Deus da paz nos santifique. Então o versículo começa assim: e o Deus da paz nos santifique. Então nós só vamos conseguir realmente com a ajuda do Senhor. Não tem como a gente buscar a santificação sem a ajuda de Deus. Até porque foi o próprio Senhor Jesus que falou: sem mim nada podeis fazer. E é nesse sentido que ele está falando. Nós não vamos conseguir nos santificar plenamente pelo nosso próprio esforço, não tem como. Agora, com a ajuda de Deus, nós conseguimos. No nome de Jesus. Então, com a ajuda de Deus, nós podemos sim nos santificar para estarmos juntos com o Senhor para sempre. Hoje nós vamos ver, né, algumas dicas de como manter ou ter o nosso espírito saudável diante de Deus. Hoje nós vamos falar dessa vida saudável no espírito. Agora, antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos entender o que é o espírito. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, dê um sorrisão legal para ele dizer assim: meu amado ou minha amada, o que é o espírito? O que é o espírito? Interessante, né? Na igreja a gente fala sobre muito isso, né? O espírito, o espírito, o espírito. Não, o Espírito Santo a gente tem uma noção mais clara e tudo. Mas o que é o nosso espírito? Porque tem gente que confunde, né? Espírito com alma, alma com espírito, acha que as coisas são a mesma coisa, e não são não. O que é o espírito? Né? Do que compõe o seu espírito? Não estou falando do Espírito de Deus, amém ou não amém? Estou falando do seu espírito, né? O que é o espírito? Meus queridos, o espírito do homem é a vida. É a vida. É a força que move o ser humano. Isso é o espírito, tá? É uma força, tá certo? É algo que vem de Deus. Não existe uma outra fonte de vida que não venha de Deus. Só Deus pode fazer viver qualquer coisa. É impressionante. E da mesma forma nós também. Nós vivemos porque Deus liberou do espírito de vida sobre o homem. Né? O homem só passa a ser um ser vivente quando recebe o espírito. Porque foi assim na criação do primeiro ser humano. Foi assim na criação de Adão. Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E depois disso,
o homem se tornou um ser vivente. Escute, Deus fez o corpo do homem com os elementos químicos da terra, do pó da terra, dos elementos químicos da terra. Por isso que tudo que tem na terra tem no nosso corpo também. Tem ferro, tem magnésio, tem cobre, tem cálcio, tudo. Todos os elementos da terra tem no corpo do homem. E é por isso que a gente tem que estar repondo esses elementos. Vamos falar sobre isso mais na frente, quando a gente estiver falando de cuidar do corpo. Mas é impressionante, depois que Deus fez Adão, organizou tudo, montou todo o corpo humano na sua complexidade que tem, mas o corpo começou a viver? Não. O corpo só começou a viver depois que o próprio Deus soprou no nariz de Adão, o que, irmão? O fôlego de vida. O que é isso? Ele soprou dentro do homem um pouco do espírito dele. Quando o Senhor Deus soprou no nariz do homem o fôlego de vida, aí esse espírito, como se tivesse dado start em tudo aquilo que ele criou, aí os órgãos, tudo deu start, o coração começou a bater, o pulmão começou a inchar, e aí a coisa começou a funcionar, o sangue começou a correr, e ele abriu os olhos, e a Bíblia diz que aí depois disso ele se tornou um ser vivente. Quando o Adão abriu os olhos, ele tomou consciência da sua existência. E a consciência da sua existência é a sua alma. Então foi um negócio incrivelmente maravilhoso. Deus criou o corpo do homem, soprou o espírito dentro do corpo do homem, e o homem começou a funcionar, e ele abriu os olhos e tomou consciência. Se tornou um ser vivente. Alma, espírito e corpo. E a partir daí, começou a história da humanidade. Gente, isso é incrível. Agora nós sabemos o que aconteceu, né? Com toda a história, depois do Adão veio a Eva, e depois veio a desobediência. Então, infelizmente, por conta da desobediência, o ser humano teve um defeito de fabricação no seu espírito. O seu espírito foi marcado com uma semente, com uma mudinha da iniquidade. E esse defeito leva o ser humano a ter a tendência de influenciar a nossa alma, a decidir a se afastar do seu Criador, a acreditar em outros criadores, e a fazer o que é mal diante de Deus, e intentar contra o seu próximo, que é o que chamamos de pecado. Então, no momento da desobediência, o espírito do homem caiu, ficou marcado por uma tendência a escolher tudo aquilo que Deus reprova. E estimulado pelas trevas e pelo mundo, que é governado pelas trevas, aí que o ser humano sempre vai escolhendo um estilo de vida cada vez mais distante de Deus, por conta dessa marca, por conta do espírito que está marcado com essa herança eterna. Geração após geração. Quem estava aqui na conferência ouviu que unção se passa, não é isso, irmãos? Né? Unção se passa. Então, geração após geração, a criança, quando ela nasce, ela já nasce com essa semente, para estimular a pessoa a escolher aquilo que Deus não aprova. É impressionante. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você sabe do que eu estou falando. Principalmente se você ainda tiver filhos pequenininhos. Tem hora que a gente se assusta. Diz assim, meu Deus, quem que ensinou isso para essa criança? Verdade ou não? Rapaz, mas quem foi que ensinou isso? Ninguém. É porque ela já nasce com essa mudinha ali dentro. E ela vai desenvolvendo, e isso vai crescendo, e o espírito dela
literalmente é marcado com a tendência da desobediência. Tiago 1,14 em diante diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então esse defeito de fabricação foi repassado às futuras gerações, de forma que todas as pessoas chegam a cometer pecados, pois o seu espírito está corrompido pelo pecado da desobediência. O interessante é que Romanos 3,23 é muito claro, diz assim, olha, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, por conta disso. Conclui-se então, que todas as pessoas que nascem nessa terra, já vêm com o espírito doente. Com a tendência de levar a pessoa a se distanciar do seu Criador. E essa doença leva a pessoa, mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, a viver uma vida marcada por esta doença diante de Deus. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Então essa é a condição humana. Então, pastor, o que podemos fazer para tirar a doença do nosso espírito? Né? O que podemos fazer para tirar a doença do nosso espírito? Bom, para tirar a doença espiritual, meus irmãos, nós temos que fazer aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. E essa questão do novo nascimento está muito explícita, numa conversa que Jesus teve com um mestre da lei chamado Nicodemos. Nicodemos, membro do Sinédrio, um dos mais respeitados líderes da geração de Jesus, convidou Jesus para jantar na sua residência. E Jesus foi. E eles sentaram e começaram a conversar. E Nicodemos, um homem muito sensível, ele chegou e reconheceu o senhorio de Jesus. Ele disse: mestre, eu te chamei aqui porque eu reconheço que o Senhor é enviado de Deus. Porque não tem como fazer o que o Senhor faz, se não for o Senhor que teve te enviado aqui. Eu reconheço a tua autoridade, e eu reconheço que tu veio da parte de Deus. Então, Nicodemos abriu logo o jogo e falou para ele que o ministério de Jesus era algo que ele nunca tinha visto na vida dele. E aí Jesus entrou logo, como diz muita gente, de carrão de cena nele, né? Lá no versículo 3 de João 3 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Olha só, como é que a pessoa vai nascer de novo? Nicodemos estava muito focado no nascimento do corpo. Olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Uau! Deu um nó no juízo de Nicodemos essa revelação. Nicodemos
tinha um entendimento sobre a existência do homem. Jesus vem e separa as coisas. Olha, o que é nascido da carne é carne. Nasceu, está existindo, está de boa. O que é da carne é carne. Só que tu precisa entender que tu tem que nascer de novo no Espírito. Tu tem que nascer de novo espiritualmente. E porque se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. E aquilo deu, sabe, um nó na mente de Nicodemos. E o Senhor Jesus começa a dizer, bom, se tu não entende isso, e tu é mestre aqui, tu ensina, como é que tu não entende essas coisas? Então, meus irmãos, se alguém quiser entrar no reino de Deus, deve nascer de novo, no Espírito. E o interessante é que Jesus falou, né? Tem que nascer de novo, na água e no Espírito. O que ele está falando? Está falando justamente da pessoa nascer de novo e depois passar pelo batismo nas águas, que é o selo do novo nascimento. O interessante é que Jesus continua falando para Nicodemos. Versículo 14 de João 3. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa é a tônica. Esse é o momento nevrálgico do novo nascimento. Como é que eu nasço de novo, pastor? É quando nós convertemos a Jesus Cristo. É quando nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. É quando nós o aceitamos e entregamos a nossa vida a Ele. Fazemos uma aliança com Ele. É nesse momento que nós nascemos de novo. E fazendo isso diante de Deus e dos homens. Então, quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, fazendo isso diante de Deus e dos homens, um milagre acontece. O nosso espírito é recriado. O nosso espírito nasce de novo. Então, o novo nascimento é um nascimento no âmbito espiritual, no âmbito desse fôlego de vida que habita dentro de nós. Quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Jesus, reconhecendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar os pecados da humanidade no nosso lugar, e nós fazemos isso de público, na frente de outras pessoas, o nosso espírito é recriado. Nós não sentimos nada exterior, nem na nossa alma. Por quê? Porque nós nascemos de novo no Espírito. É o nosso espírito que é recriado. Então é por isso que muita gente que não entende o milagre do novo nascimento, fala assim, não, eu fui lá, eu recebi Jesus, eu não senti nada, então não aconteceu nada. Não. Não é assim. Porque o novo nascimento, ele acontece no âmbito do Espírito. Então, meus irmãos, agora, esse novo Espírito, ele tem comunhão com Deus. Esse é o diferencial. O espírito que nós nascemos é um espírito corrompido pela herança do pecado. Mas quando a gente nasce de novo, o nosso novo espírito já não tem mais essa marca do pecado. Esse nosso espírito agora, o fôlego de vida, tem comunhão com Deus. Tem comunhão com o Espírito Santo. E é a partir desse momento que o Espírito de Deus
começa a ministrar no nosso espírito. E aí, ele vai nos ajudar a deixar muitas coisas que fazemos de errado e que prejudicam as nossas vidas. Então, a mudança na nossa vida tem que ser de dentro para fora. Amém ou não amém? Então, esse lance da pessoa, agora tu é crente, tu está numa outra religião, e por tu estar em outra religião, tu vai deixar de fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quando a pessoa pensa assim, ela está pensando só numa questão religiosa, que é tipo como se fosse uma mudança de fora para dentro. Você está me entendendo? Mas não, aquele que nasce de novo é ministrado pelo Espírito, de dentro para fora. E a pessoa é convencida pelo Espírito de que ela realmente precisa mudar. De que muitas coisas que ela fazia ou faz, ela precisa deixar para trás. E agora ela precisa abraçar outras coisas para fazer bem para o seu espírito. Daí que vem a questão de deixar os prazeres desse mundo, de deixar a mentira, de buscar realmente ter um caráter, uma integridade, buscar honestidade, buscar valores de virtudes e abandonar os valores depreciativos. Então, a verdadeira mudança, para quem nasce de novo, ela vem de dentro para fora. E agora, aquelas áreas que a pessoa não consegue realmente, ela vai buscar ajuda no reino de Deus. Aí tem liderança, tem a visão, tem a igreja para ajudar a dar um toque a mais. Porque muitas vezes, a pessoa estava tão envolvida naquele hábito, tão envolvida naquilo ali, que ela realmente gerou pendências espirituais mais profundas. Aí nesse processo, entra para a igreja e a igreja vai ajudá-la a ser liberta de todas essas questões. Então esse é o processo interior. Quando você nasce de novo, no seu interior, a Bíblia diz que fluirão rios de águas vivas. Porque o Espírito de Deus começa a ministrar no seu espírito e você começa realmente agora a ter um entendimento das coisas de Deus. O novo espírito agora deseja o que é de Deus. Antes a pessoa detestava as coisas de Deus. Mas agora, nascida de novo, ela começa a gostar e até a amar as coisas de Deus. O exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele odiava os cristãos a ponto de persegui-los. Mas depois que ele nasceu de novo, ele começou a amar tanto as coisas de Deus, que ele começou a dizer, olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só. Outro momento ele chegou a dizer, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como é que pode uma transformação dessa? Só é possível através do novo nascimento. E é por isso que só quem passa por esse nível de transformação é que chega nesse nível de comportamento. Você poderia estar em qualquer lugar nesse momento. Domingo, finalzinho de tarde para começo de noite, amanhã é segunda-feira, todo mundo cedo vai pegar no batente, poderia estar descansando, organizando a casa, fazendo alguma coisa, preparando já para amanhã. Mas sabe por que você está aqui? Porque o Espírito de Deus ministrou no teu espírito e você disse, não, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso receber algo diferente para mim entrar na semana bem, para poder varar no final dela também bem. Sabe, queridos, então esse é o diferencial de quem realmente nasce de novo. Um novo convertido agora tem o espírito curado diante de Deus e começa a ter experiências com o próprio Espírito de Deus, pois agora quem está em Cristo é o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então você é algo muito especial para Deus.
A Bíblia diz que você que está em Cristo, você que nasceu de novo, você é templo do Espírito Santo. E o templo precisa estar bem, precisa estar em ordem, precisa estar limpo, precisa estar organizado, para Deus habitar de forma plena. Então nós entendemos que se buscarmos continuamente a viver em comunhão com o Espírito de Deus, mantemos o nosso próprio espírito saudável diante de Deus. Aí depois que a gente nasce de novo, começa uma jornada. E qual é a jornada? Manter o espírito saudável diante de Deus. E como fazendo isso? Tendo uma vida espiritual saudável. Devocional, envolvimento no reino de Deus, leitura da Bíblia, de oração, procurar realmente as coisas de Deus, ter prazer nas coisas de Deus, e com isso você vai manter o seu espírito saudável. Muitos crentes adoecem espiritualmente porque acham que eu já aceitei Jesus, já está tudo garantido. Não, não, não. Assim como o seu corpo adoece várias vezes da mesma doença, o seu espírito também. Se você não tomar cuidado, a sua saúde espiritual vai embora. E o Senhor nos chama para a autorresponsabilidade, para o autocuidado. Amém, meus irmãos? Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade de ninguém cuidar do seu espírito. A responsabilidade é sua. Todos os outros seus irmãos, líderes, pastores, que são seus irmãos também, nós estamos aqui para nos ajudar, para nos encorajar, para nos estimular, para todo mundo ajudar um ao outro, para ver se todo mundo continua saudável na presença de Deus. Mas não tem como terceirizar a responsabilidade. E olha, eu louvo muito a Deus porque é assim. Por isso que tem muita gente que diz assim, olha, a salvação é individual. Geralmente falo isso para a gente não se meter na vida dele, né? Mas você sabe o que é isso mesmo? A salvação é individual. Lá naquele dia, naquele grande dia, a pessoa disse assim, rapaz, e aí, por que tu deixou a doença entrar no teu espírito? Ah, foi por causa do pastor. Não, não foi não. Não vai valer não. Ah, foi por causa do irmão. Não. Ah, porque me machucaram, ah, porque fizeram isso comigo. Ah, não. Tudo bem, aconteceu, eu vi, aconteceu. Mas não cola. Não aceito isso. Por quê? Porque a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si diante do Senhor. Então é importante a gente ter esse entendimento. Sabe, queridos? Então nós precisamos manter uma saúde espiritual. Cuide do seu espírito. Cuide do seu fôlego de vida. Porque foi o Senhor que te deu. Não se deixe se abalar pelas questões terríveis que muitas vezes acontecem com a gente. Se você nasceu de novo, você é de Deus. Você é propriedade de Deus. Tome posse, coloque-se na sua posição. E Deus vai te ajudar. Deus é fiel. E Ele vai te ajudar. Agora, para você que ainda não nasceu de novo, pastor, como é que eu faço isso? Como é que a gente faz para nascer de novo? É muito simples. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E por que essa deve ser uma decisão pública, pastor? Porque muitas vezes na igreja a gente pede para a pessoa vir na frente, né? Não, pastor, eu já tenho Jesus desde quando eu nasci, eu tenho vergonha, eu não quero ir na frente, eu fico aqui na minha, eu faço tudo. Mas por que tem que ser uma decisão pública?
Lucas 12:8 diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E é por isso que a gente, nessa reunião toda, a gente abre um espaço para todos aqueles que entendem a mensagem e entendem que precisam realmente fazer uma aliança com Jesus e nascer de novo, tirar a doença do espírito e agora viver uma vida espiritual saudável. A gente para tudo para que todos possam ter essa oportunidade. Não é questão religiosa, não é lavagem cerebral, não. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e deixe o Espírito de Deus ministrar na vida de cada um. Mas o nosso papel como irmãos em Cristo, como pessoas que querem e que estão desfrutando de uma vida diferente em Deus, nós queremos que todos também experimentem dessa mesma dádiva, dessa mesma graça. Você foi criado para viver com Deus, para viver para Deus. Você não foi projetado para ser escravo do mundo, dependente do mundo, não. Deus tem uma vida diferente para cada um de nós. Mas nós precisamos tomar a nossa posição, porque Deus não força ninguém a nada. Jesus nunca forçou ninguém a nada. Por isso que ele diz: venham até mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é muito melhor carregar o fardo de Jesus do que carregar o fardo desse mundão aí. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Aleluia.